Olá, professoras e professores! Sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de tecnologia e inovação, programação. Eu sou a Jéssica Tambor, sou formadora na Start by Alura e vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho olhos castanhos, cabelos longos, ruivos ondulados e estou vestindo uma blusa rosa com estampas florais. Estou numa bancada e não estou sozinha, estou hoje com a Gabriela. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Jé. Olá, professores. Eu sou a Gabriela Ribas, também formadora na Start by Alura e sou uma mulher branca de cabelos cacheados, castanhos claros, olhos castanhos claros, tô com uma camiseta preta, também sentada aqui atrás dessa bancada junto com a Jéssica. Tô muito feliz de participar desse planejamento de aula hoje, Jé. Vamos lá, Gabi. Hoje nós vamos falar sobre educação midiática. E a gente queria deixar claro aqui que essa não é uma unidade, tá? Esse daqui é um tema transversal, que é muito importante que os estudantes saibam, compreendam, para que eles tenham uma boa vivência aí no mundo digital. Então, os objetivos desse planejamento é compreender a importância da educação midiática em sala de aula, identificar e diferenciar os tipos de desinformação e estratégias para combatê-la, e desenvolver práticas seguras e eficazes para navegação e pesquisa na internet. Boa, Jé. E aí a gente queria também destacar que a BNCC Computação traz esses 3 eixos para a gente trabalhar com os estudantes, que é pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. O pensamento computacional é um velho conhecido nosso, né? Mas para a gente trabalhar muito da cultura digital, é importante a gente trabalhar esse assunto da educação midiática. Vamos ficar por aqui, até a próxima. Bem-vindos de volta. Bom, que os nossos estudantes estão super presentes no mundo digital, disso a gente não tem dúvidas, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha agora em algumas porcentagens aqui no nosso PPT. Então, ó, 86% dos estudantes pesquisam na internet para fazer os seus trabalhos escolares, 78% jogam na internet, 76% enviam mensagens instantâneas, 76% usam as redes sociais, 84% assistem vídeos, programas, filmes ou séries na internet, 86% ouvem música na internet. Então, são dados bem expressivos, né? Mas, Gabi, será que eles possuem habilidades necessárias para utilizar a internet de modo eficaz? Então, já é justamente esse ponto que a gente precisa conversar, né? Porque 44% deles não sabe se verificar se uma informação encontrada na internet está correta ou diferenciar um conteúdo patrocinado. 52% não sabe ajustar as configurações de privacidade nas redes sociais, principalmente, e 36% não sabe verificar se um site é confiável, né? Então a gente viu que, apesar de eles estarem no ambiente digital, eles estão com dificuldades, né? Eles estão ali só consumindo conteúdo, não pensando criticamente sobre ele, certo, Gé? Isso mesmo. E aqui um outro dado, que 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fato de opinião. Então, para iniciar essa discussão, a gente trouxe aqui a definição de um e de outro. Então, vamos dar uma olhada? Um fato é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada. É a verdade, é a realidade, né? Contra fatos não há argumentos. Já a opinião é algo de cunho mais pessoal, né? Ele se diz sem comprovação, sem fundamento e nem confirmação. É algo que a pessoa acredita e ela passa aquilo como se fosse fato, mas na verdade é opinião. E essa estatística, ela mostra um grande desafio na educação brasileira, né? Porque se os estudantes eles estão com dificuldade de diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião, eles não vão saber aí como evitar fake news, como tomar decisões corretas na internet, né? E ensinar essa diferença é algo essencial para a gente poder formar cidadãos mais críticos e conscientes. Boa, já aí a gente traz aqui um exemplo de um ecossistema da desinformação. Então a gente tem uma escala de potencial de dano, dependendo do tipo de informação como ela chega pra gente, né? Então a gente tem um menor potencial de dano, uma sátira ou paródia, e aí a gente vai escalando para aumentando o potencial de dano até chegar num conteúdo fabricado ou conteúdo manipulado. É importante a gente olhar a intenção dessa comunicação para perceber esse potencial de dano, né? Porque dependendo do potencial de dano, isso pode ser um risco ali para a nossa sociedade, porque pode virar dados manipulados a ponto de manipular ali o jogo da nossa democracia, a segurança e saúde pública, né, Jéssica? Isso mesmo. E aqui a gente trouxe um exemplo do que causa menor potencial de dano, né? Que no caso é a sátira ou paródia, que não tem a intenção de prejudicar, mas pode causar dano se for tomado como literal ou verdadeiro. Então a gente tem como exemplo essa notícia que vem do jornal Sensacionalista. E aqui está dizendo: Justiça decide que transporte de mais de 40 gramas de azeite será considerado tráfico.
Então a gente pode ver que essa é uma notícia que ela tem a intenção aí de criticar, né, e de falar um pouco sobre o preço do azeite. Só que a gente consegue perceber que tem ironia ali. Até se a gente olhar a fonte, né, que é o Jornal Sensacionalista, o próprio nome dele já diz. E é um jornal, uma rede social, né, um canal que ele tem mesmo a intenção de causar essa polêmica, né. Então, apesar de ser um fato verídico, que está caro o azeite, essa notícia não é verdade. Ela é uma sátira feita só ali para um tom mais de humor. Isso, Gé. E aí, trazendo para o outro lado, né? A gente vai olhar onde a gente vê o maior potencial de dano. Aqui é um exemplo que acho que todo mundo se identifica, é um exemplo muito comum de um conteúdo fabricado, conteúdo falso fabricado, né? Que é uma mensagem ali do Detran falando que a CNH vai ser suspensa e que você tem que clicar ali naquele link para regularizar. Normalmente, depois desse link, tem algum tipo de golpe, vírus, pagar algum valor que, né, não é de fato do Detran, a gente não está falando de órgãos oficiais. E aí os danos que isso pode causar são inúmeros. Para a pessoa, né, que vai ter um prejuízo financeiro muito provavelmente, e também para o órgão, né, nacional de trânsito, que vai perder a credibilidade dele, porque não foi ele que fabricou aquele SMS, né, não é verídico, né, Gé? Então, é muito importante a gente conseguir se precaver desse tipo de conteúdo fabricado e conseguir reconhecer ele também, certo, Gé? Exatamente. E para a gente poder trazer algumas dicas para que o estudante fique mais atento quanto a essas notícias, para não cair em qualquer golpe, a gente trouxe aqui um protocolo que se chama Protocolo PEER. E ele consiste ali em 4 dicas para que você bata o olho e já saiba diferenciar. Então, primeiro de tudo, pare e olhe para essa mensagem. Veja se ela tem um cunho mais de sátira ou não, identifique a fonte. Então, quem escreveu e publicou? Lá no caso do Jornal Sensacionalista, a gente consegue já ver pelo próprio nome, né? Dá uma olhada no tipo de postagem que aquela fonte está postando, vê se tem um padrão ali, né? Se é confiável. Aí depois, encontre mais informações. Então pesquise em outras fontes também. Joga ali a mesma notícia em algum canal de pesquisa, vê se outros sites também estão falando, se são sites confiáveis. E por último, rastreie. Rastreie as alegações, citações e mídias até encontrar a fonte original. Então isso também é interessante, porque às vezes um jornal vai citando o outro, Então é importante a gente ver de onde saiu essa primeira informação, para ver se essa fonte é confiável ou não. Bom, vamos para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ter mais dicas e já já a gente volta. Bem-vindos de volta. E agora trouxemos algumas dicas, né, boas práticas para se ter ali no ambiente da internet na hora de fazer uma pesquisa. Então é muito importante passar essas dicas para os estudantes. A primeira delas é analise a fonte. Então vai lá, vê aonde que isso foi postado, qual é o site, qual é o jornalista que está por trás dessa mensagem também, é importante. Segundo, faça uma leitura lateral, ou seja, compare sites. Né? Procure essa mesma informação em outros sites para ver se isso realmente é algo confiável e verídico. Depois, use o Wikipédia e inteligência artificial com sabedoria. Então esse ponto também é importante, porque às vezes nem tudo que tem lá é realmente a verdade. Então é importante, mesmo utilizando esses sites, que você confira utilizando outros sites como referência para ver se aquilo lá é verídico ou não. Depois, desconfie de sites com excessos de anúncios invasivos ou com layout amador. Então, geralmente esses sites que são mais confiáveis, eles têm uma aparência um pouco mais clean, né? Sem tanto anúncio, sem tanto pop-up assim, aparecendo na frente, né? Então, quando tiver esse excesso, desconfie, vá olhar em outros sites também. Depois, utilize recursos de busca avançada, para você conseguir fazer uma busca um pouco mais refinada ali do tema que você está buscando. E por último, referencie a fonte, para que as próximas pessoas ali que forem ler a sua pesquisa, o seu trabalho, também consigam ver da onde que você tirou aquela fonte e levem mais a sério o que você pesquisou. Boa, Gé. E aí acho que a gente pode entrar um pouquinho em esses mesmos cuidados que a gente pode ter no nosso ambiente com a Start, certo? Então, o primeiro deles é a gente utilizar senhas seguras, se possível usando letras, números e caracteres especiais, para a gente acessar a Start by Alura, mas isso serve também para qualquer outro site que a gente for usar. Quanto mais diverso a gente coloca a nossa senha, mais difícil é de alguém adivinhar, né? Então, usar a própria data de aniversário a gente não usa, porque é fácil da pessoa adivinhar. Então, a gente precisa colocar uma lógica ali intrínseca na nossa senha, que a gente vai reconhecer, e diversificar os caracteres. A segunda dica
é guardar a sua senha num lugar seguro e confiável, né? Não vai colocar ali na primeira página do caderno, coloca num lugar que você sabe onde está, que você tem acesso, né? Mais escondida e que você sabe que não vão ter outras pessoas que vão acessar ali para usar de má fé. A terceira dica é nunca, jamais compartilhar a sua senha com outras pessoas, né? A senha é A gente tranca a nossa casa, a gente tranca as nossas coisas para dificultar o acesso das pessoas, a gente tinha que fazer a mesma coisa com as nossas senhas. E isso é uma cultura, é uma prática que a gente tem que desenvolver com os alunos. A próxima dica é, durante a aula, esteja atento ao que os seus estudantes estão acessando. Então passa, dá uma olhada nas outras abas, nas outras guias que eles estão olhando, né? Para você também ajudar eles a terem esse cuidado de não acessar sites que possam trazer algum dano ali para o desenvolvimento da aula, do equipamento que eles estão usando. E a última dica, reservar um momento no final da aula sempre para deslogar da Start, para deslogar da máquina, ou se eles forem no banheiro, ensinar eles a como bloquear a máquina, né, para poder só na hora que voltar do banheiro desbloquear, para eles tomarem esses cuidados e se sentirem mais seguros no ambiente digital, certo, Gé? Isso mesmo. E aí, professor, a gente também tem a nossa unidade docente de formação que tem essa mesma temática. Então, essa formação está lá disponível no seu perfil de professor e lá você vai encontrar também várias outras dicas e aí sobre a educação midiática, vai ter um detalhamento maior sobre as fontes ali de desinformação. Então, vai ser bem interessante para vocês também, para complementar esse planejamento de aula. Boa, Gé. E aí é legal porque a gente pode, de repente, preparar uma aula, né, apoiada ali nessa formação e também tem um certificado para você compartilhar nas suas redes sociais. E aí a gente traz aqui uma outra dica que é acessar o documento orientativo sempre que tiver alguma dúvida. Se a gente ainda não colocou lá, traz essa dúvida no fórum que a gente vai atualizar ele com essa nova dúvida. É isso, Gé? Boa. E aí aqui, por último, trouxemos o QR Code para que vocês avaliem esse planejamento. É muito importante ter o feedback de vocês para que a gente possa melhorar a cada gravação. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e muito obrigada também, Gabi, por ter participado e até mais. Obrigada, pessoal. Até mais.